Mano, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Só não espero ter que dizer boa madrugada para você, aonde você estiver aí, em casa, no serviço dos seus pais ou na fazenda, na chácara, quando tiver. Sejam bem-vindos a mais uma aula do professor Janifran Barroso, tá? Vamos resolver alguns exercícios, dando continuidade ao assunto do módulo 18, né? Multiplicação e potenciação de fração, tá bom? Eu vou resolver o exercício 3, tá? Com letras A, B, C, tá? Dá na página aí para você 412, pode acompanhar comigo aí na página 412, se você vai pegar o seu material e vai acompanhar a leitura comigo aí, tá bom? Eu já estou com o meu material aqui, acompanhe comigo então a leitura da terceira questão, para a aula não ficar muito longa, se a gente ficar conversando muito aqui. Para resolver os problemas a seguir, use a ideia do todo, referência e a representação na linguagem matemática, tá? Então, representação do todo, referência. Marcela assiste a séries de televisão e gasta 2/5 de sua mesada com a mensalidade do provedor de filmes. Do restante, cuidado com essa informação, é do restante, tá? Ela gasta 1/2 indo ao cinema. Que fração de sua mesada a Marcela gasta indo ao cinema, tá bom? E aí vem a letra B e a C, nós vamos lendo de acordo com a necessidade da solução. Vamos pensar então nessa terceira questão. Ela recebe uma mesada, essa mesada nós vamos chamar de 1. Então essa mesada aqui, nós vamos chamar de um todo referência, que é o número 1, um inteiro, tá? Não é uma mesada, é um inteiro, um completinho, tá bom? Todos esses valores aqui são menores que 1 porque são frações próprias. Quando é frações próprias, numerador maior do que o denominador, menor, aliás, numerador menor do que o denominador, portanto, é fração menores que 1. Então, isso aqui ela vai gastar uma parte dessa mesada. Então, vai sobrar quanto? Para ela poder gastar 1/2 do restante. Então, vamos pensar o seguinte, se ela tem 1 inteiro, esse 1 inteiro, pessoal, eu posso escrever com esse mesmo denominador. Como que eu faço isso, professor? Faço 1/5, 1 inteiro dividido em 5 partes, é 5/5. Então, eu vou tirar isso aqui dessa fração. Ela vai gastar 2/5 da mensalidade do provedor. Então, vai sobrar quanto para eu poder calcular 1/2 do restante? Ela vai fazer o seguinte, ó. Se ela tinha antes 1/5, que era o todo, menos o 2/5, tá vendo porque eu coloquei 5/5? Vou ficar com o mesmo denominador. Vai sobrar quanto do total? 5 menos 2, 3, e repete o 5, tá bom? Então, aí nós temos o restante. O restante é isso aqui. Isso aqui é o restante da mesada dela. E desse restante, ela vai gastar quanto? Vai gastar 1/2 com cinema. Então, qual que é a fração final? Lá, quando sobrar tudo, o restante já pode pagar isso aqui. E o total lá, o final, vai sobrar quanto da mesada dela? Qual é a fração da mesada? Então, você vai calcular, no caso, 1/2 no caso aqui, nós estamos falando do cinema, tá bom? Você vai pegar 1/2 de 3/5. 1/2 de 3/5, meio de 3/5 é equivalente a 1 vezes 3, você multiplica numerador com numerador, e denominador com denominador, 2 vezes 5, 10. Então, ela vai gastar com o cinema equivalente a 3/10 de toda a sua mesada. Então, ela já gastou o que tanto? Ela gastou 2/5 com provedor de filmes, tá? Pagando as séries, tá? Beleza? Os streamings dela da série. Gastou 3/10 no cinema, tá? Porque é 1/2, mas é do restante, a metade do restante, então ela gastou 3/10. E aí, qual que é a fração final? Qual que é o restante dela? Então, respostinho final aqui. O restante, que é essa pergunta aqui que eu estou querendo responder. Como é que eu faço para descobrir? Vamos pensar então que o todo, ela já tirou esses dois valores, tirou esse e tirou esse aqui. Tá? Tirou esses dois aqui. Vai sobrar quanto? Se ela já gastou 3/5 com a mesada, gastou 3/10 com filme. Então, vai sobrar quanto? Você vai somar isso aqui primeiro, ó. 3/5. Vamos pensar logo direto. Vamos pensar que ela teria, então, 1 inteiro, né, que é a mesada completa, menos 3/5 mais 3
décimo. Entendeu? Saber qual é a fração restante? É o inteiro menos a parte que ela gastou. Pessoal, resolvendo isso aqui, você vai pegar o MMC de 5 e 10, porque você sabe que é 10, tá? Você sabe que é 10. 10 dividido por 5 dá 2. Deixa o parênteses aqui. 2 vezes 3 dá 6. Lá em cima, ó, 6. Mais 10 dividido por 10 dá 1. Vezes 3 dá 3. Então, ele vai ficar 1 menos 9 décimo. Pessoal, se eu tenho um inteiro, esse 1 inteiro aqui pode ser representado como 10 sobre 10, beleza? Esse 1 inteiro aqui, ó, esse 1 inteiro para esse caso, deixa eu colocar para cá, esse 1 inteiro pode ser dado como 10 sobre 10, porque agora a minha mesada está dividida em 10 partes. Dessas 10 partes foram gastadas 9. Sobrou quanto? Então, vai sobrar 10 menos 9. A parte final dela, então, que vai sobrar após isso aqui, ó, 1 menos 9 sobre 10 é a mesma coisa que 10 sobre 10 menos 9 sobre 10. Então, fica 10 menos 9. Então, vai sobrar, no caso, 1 nono. Só recapitulando aqui para você entender. A primeira parte foi o quê? Representar um inteiro como 5 quintos. E aí faz 5 quintos menos 2 meio. 2 quintos, né? Sobra 3 quintos. 3 quintos é o que foi gasto lá, é o que sobra, né? Ela gastou 2 quintos como provedor e sobrou 3 quintos da mesada. Desse 3 quintos, ela gastou 1 meio, a metade desses 3 quintos ela gastou com cinema. Então, vamos calcular a metade desses 3 quintos, que é 3 décimos. Metade de 3 quintos é 3 décimos, beleza? Então, o restante que sobra da mesada após esses gastos é quanto? Peguei a mesada inteira, que é o número 1, né, representando um inteiro. Não é uma unidade não, gente, é um inteiro, tá? Um inteiro pode ser 50, 70, 80 reais aí o valor da mesada, 120, 500 reais, não sei. Somei as despesas que ela tinha, 3 quintos com 3 décimos, e aí deu 9 décimos. 9 décimos é o todo que ela gasta com esses dois, como provedor e com cinema. E subtraí 1 menos 9 décimos. Peguei esse 1 inteiro, representei de forma matemática que é 10 sobre 10, porque aqui também é um denominador 10. Então, representa esse 1 como sendo uma fração de mesmo denominador e numerador, que aqui é 1. 10 dividido por 10 é 1. E aí fica 10 menos 9 aqui, ó. 10 menos 9 e 10 repete. O 10 você não subtrai, 10 menos 10, gente, jamais faça isso, beleza? Então, sobrou um nono. O nono é o que resta para ela. A resposta do exercício é o nono. Vamos então para a letra B. Na letra B, cadê o livro? Está aqui. Na letra B diz o seguinte, ó. Mateus gosta de filmes e durante as suas férias de janeiro assistiu muitos filmes. 1/3 dos filmes que ele assistiu eram de aventura. Do restante, 1/2 era de ficção. Tá? Olha só, 1/3 dos filmes era de aventura. E do restante, dos que sobraram, 1/2 era ficção. Aí o item 1 pergunta, os filmes de ficção representam que frações dos filmes que Mateus assistiu? Os filmes de ficção é esse 1/2 do todo, 1/2 após tirar 1/3. Então vamos pensar no inteiro aqui. Vamos pensar no inteiro. Esse 1 inteiro, que é todos os filmes dele, vamos pensar no seguinte. Se ele gasta aqui, ó, deixa eu separar isso aqui. Se ele gasta 1/3, aliás, se ele assistiu 1/3 dos filmes de aventura e do restante 1/2 era de ficção, vamos descobrir qual é a fração que representa esse restante. Então, esse 1 nós vamos representar ele como 3 sobre 3. Por quê? Porque é 1/3, eu preciso tirar 1/3 do inteiro. Então, fica mais fácil fazer isso. Então, vai ficar o seguinte assim, ó, implica dizer que 3 sobre 3 menos 1/3. Então, vai sobrar 2/3. Esses 2/3 é o que resta dos filmes. Após assistir a aventura, resta 2/3 de filmes. E desse 2/3 de filme, 1/2 é de ficção. Então, eu preciso calcular, para a ficção aqui, preciso calcular 1/2 de 2/3. 1/2 de 2/3 é 2 sobre 6, tá? Porque multiplica 1 vezes 2, 3, 2 vezes 3, 6, beleza? 2/6. Eu posso simplificar ali deixando aquilo ali como 1/3, tá? 1/3 é o restante dos filmes. Teria que saber qual que é o restante, qual que é a fração que representa o filme de ficção do todo lá, beleza? Então vamos nessa lá, ver o que o exercício quer realmente. O item 2 diz o seguinte,
O filme de ficção representa que fração dos filmes que Mateus assistiu? Está respondido, né? Representa 2/3, ou simplificando essa fração, você pode dividi-la aqui, ó. Você pode dividir aqui por 2 e aqui por 2, passando a ficar, então, 1/3, tá bom? E esse 1/3 é a fração que representa o filme de ficção do todo. Vamos para o item 2. O item 2 diz o seguinte: os filmes de aventura e ficção juntos representam que fração dos filmes que Mateus assistiu? Então, os filmes de aventura mais os filmes de ficção representam que fração? Você vai simplesmente somar a fração que representa os filmes de aventura, tá? Mas a fração que representa o filme de ficção não é 1/2. A fração que representa o filme de ficção é 1/3. Então, você vai somar aqui, ó, 1/3 mais 1/2, mais 1/3, né? E isso é equivalente a 2/3, tá bom? A resposta da letra do item B é 2/3, porque é a soma do filme de aventura com o filme de ficção. A fração de ficção é 1/3. Vamos para frente. Respondido aqui também. No item B3, fração. Que fração representa os outros gêneros? Fração dos outros gêneros. Diz assim mais ou menos, ó. Que fração representa os outros gêneros de filmes que Mateus assistiu? Que fração representa? O que sobra? Se o filme de aventura mais de ficção é 2/3, pessoal, é simples de perceber isso. Se ele já assistiu aventura e ficção sendo 2/3, é 1/3 menos 2/3. Vamos representar esse inteiro com o mesmo denominador 3. Coloquei lá, ó, 3/3. 3/3 é a mesma coisa que 1, menos 2/3. Então, sobrou quanto? Sobrou 1/3. Isso aqui é a fração que representa os filmes que Mateus ainda não assistiu, os outros gêneros, tá? Os outros gêneros. Então, nós temos aqui o seguinte, deu para perceber que 1/3 era ficção, 1/3 era aventura e 1/3 eram os outros gêneros, beleza? Então, respondido a terceira questão com, aliás, a letra B com os 3 itens aí que vocês estavam precisando, tá bom? Reveja o vídeo, volta, dá uma pausa, tente fazer sozinho, se não conseguir, volta lá e assiste novamente. Vamos nessa. Na letra C diz o seguinte, 40%, vira aí, agora está na página 413, tá? Aqui na 412, ali é 413, letra C lá no início, dos alunos da classe do 7º ano, 40% são meninas, das meninas, 25% têm apenas 11 anos. Qual é o percentual de meninas na classe com essa idade? Gente, acompanhe o raciocínio comigo aqui. Preste atenção nessa questão. 40% são meninas. Então, de uma sala, 40% são meninas. Desses 40%, 25% têm 11 anos. Qual é a porcentagem de meninos com 11 anos? A porcentagem do todo. Vamos fazer o seguinte, vamos descobrir que o 40% em fração representa 40 sobre 100, tá bom? Representa 40 sobre 100. Vou simplificar para a nossa vida ficar mais fácil. Dá para dividir todo mundo ali por 20, né? Dá para dividir por 20. 40 dividido por 20, tá? Aqui, ó, 40 dividido por 20 e 40 dividido por 20 é 2, né? Que é 20, tá, gente? É 2. 100 dividido por 20 é 5. Beleza, 40% representa 2/5. Vamos dar uma olhada novamente na questão para saber exatamente o que é esse 25%. Das meninas, 25% tem apenas 11 anos. Beleza. Então, desse 2/5, 25% tem 11 anos. Então, eu vou calcular 25% de 2/5. Mas antes de eu calcular, eu vou pegar esse 25% e transformar ele em fração. Vai ficar, então, 25 sobre 100. Vou dividir todos esses valores aqui por 25, né? É divisível por 25. Então, vai ficar o equivalente a 1/4. Tá bom? 1/4. 25 por 25 dá 1. 100 dividido por 25 dá 4. Beleza? Então, fica dessa maneirazinha aí, ó. A fração que representa 40% é 2/5 e a fração que representa 1/4 representa 25% é 1/4. A pergunta quer saber, então, qual é a porcentagem de meninas com 11 anos?
Se esse 1/4 é de 2/5, porque nós estamos considerando que esse 25% é dos 40%, portanto, é 1/4 de 2/5. E esse de você sabe que ele substitui por vezes, então fica equivalente então a 1/4 vezes 2/5. Portanto, a fração equivalente, em forma fracionária, equivalente ao 25% de 40%, ou seja, 25% da parte das meninas, então eu vou ficar assim, ó, 1 vezes 2, sabe que na multiplicação numerador com numerador, denominador com denominador. Então, 1 vezes 2, 2. 4 vezes 5, 20. O que nós vamos fazer agora? A resposta quer em porcentagem. Ele quer a porcentagem. Vamos pensar o seguinte, uma turma com X alunos, vamos supor que com 50 alunos, 40% desses alunos são meninas. Então, 40% de 50. Desses 40% dos 50, essa parte dos 50, separa ele, considera ele agora como um todo. Desse agora 25% tem 11 anos. E aí o que essa questão quer saber? Esses 25% desses 40% é equivalente a quantos por cento dos 50, tá? As meninas com 11 anos valem quantos por cento de 50? É a hora que a gente converte essa fração, já que essa fração é das meninas com 11 anos, essa fração aqui é de garotas com 11 anos, entendeu? Com 11 anos. Então, essa fração eu vou ter que converter ela em porcentagem. Professor, e agora? Eu não sei fazer isso. É simples, criança. Se eu fiz isso para vocês, você precisa encontrar uma fração equivalente a 2/20, de modo que o denominador seja um 100. E aí, após colocar o denominador, você faz a perguntinha. Tive que multiplicar por quanto aqui para dar 100? Por 5. Foi multiplicado por 5, justamente. 20 vezes 5 é 100. E aí você vai multiplicar aqui também por 5. 2 vezes 5, 10. Portanto, a porcentagem do todo é 10%. 10% de garotas com 11 anos. Beleza? Compreenderam o raciocínio? Entendeu? É que é o seguinte, ó, 40% do todo, 25% desses 40 tem 11 anos, então, do todo, 10% de meninas com 11 anos. 10% da turma tem garotas com 11 anos. Tranquilo, pessoas? Então era isso. Bons estudos, façam as atividades, revejam os conteúdos, fique de olho na agenda Edu, de olho nos recados e nos comunique qualquer falha, qualquer dúvida e qualquer questão que você tenha. Mande as dúvidas para que eu possa tirá-las na quinta-feira na nossa live, tá bom? Você está me assistindo hoje na terça, então você pode mandar até amanhã, mande até amanhã às 17 horas, né, para eu dar tempo de eu me organizar, tranquilo? Mande, que aí quinta-feira já começa a aula, nossa aula no caso começa às 9h20, eu já começo explicando e tirando as dúvidas que vocês mandaram, tá bom? Então, abraço e até a próxima, se Deus quiser. Amém? Fui, galerinha!